Graça e paz, mais um programa Vida Pura. Hoje, sequência dos 2 últimos programas. Se você perdeu os 2 últimos programas, meu amigo, minha amiga, você vai ter que ir urgente, mas urgente, depois desse. Assiste esse, calma, assiste esse. Mas aí você volta na playlist e assiste os 2 últimos. Você tem que assistir, tá? Então, para não ter erro, nunca mais você perder nada, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações. Combinado? Então, bora lá assistir a vinheta mais bonita do YouTube e a gente já vai começar. Solta aí, diretor. Galera, Vida Pura, mais um programa Vida Pura aqui no canal da Telmídia, diretamente dos estúdios da Comev em São Paulo, onde você já sabe, você pode vir aqui também gravar o seu programa, o seu podcast. Tira do papel aí o projeto da sua igreja, vai ser muito legal. Entre em contato com o pessoal aqui, na descrição você vai saber como fazer. É muito fácil, muito fácil mesmo, tá bom? E se você quiser levar toda essa estrutura para a sua igreja, para gravar o seu congresso, o seu seminário, o curso que a sua igreja está desenvolvendo para os membros, às vezes a sua igreja vai ter aí uma faculdade, a sua igreja está desenvolvendo uma faculdade teológica. Poxa, hoje em dia todo mundo estuda de casa, grava o conteúdo com altíssima qualidade, disponibiliza na internet, vai alcançar muita gente, vai ser legal pra caramba, tá? Entre em contato com o pessoal da Comev, eles têm muita experiência, vai ser muito bom para você. Bom, hoje aqui comigo, mais uma vez ele, Daniel Pedro. E aí, Dani, beleza? Tranquilão. Mais uma vez, estamos aí sugando a sua presença aqui no Brasil, né? Sua estadia no Brasil. Sim. Antes de voltar ao campo missionário. Para quem não sabe, o Daniel é conselheiro Vida Pura junto com a sua esposa Meire, mas eles também são missionários. Servem na Ásia, em um país que, se você não sabe ainda, porque não viu os outros programas, onde é considerado uma nação não alcançada, onde acontece perseguição. Então, a gente não vai citar o nome do país específico, mas em breve, agora, entre abril e maio, eles estão voltando para lá. Então, a gente está aproveitando que ele está aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa relação do pecado sexual e o quanto isso tem impedido o progresso das missões. Não que as missões vão parar porque Deus vai cumprir os seus propósitos, mas o quanto você que está aí, podendo ser um instrumento nas mãos do Senhor, vivendo de fato, cara, milagres, maravilhas, diante dos seus próprios olhos, vendo a coisa acontecer, e não tá. Porque se limita a viver uma vida medíocre, como a gente falou no programa anterior, porque escolhe os prazeres da carne e as consequências dele. Dani, a gente já falou no primeiro programa que a gente fez com você do sufocamento do evangelho no nosso coração por causa do pecado sexual. Uhum. Nós já falamos sobre o seu chamado a missões, como isso aconteceu de forma bem natural na sua vida e o quanto o processo de restauração do pecado sexual na sua vida também se deu de forma natural no meio disso tudo. Uhum. E o quanto isso, por você se submeter ao processo, não atrapalhou em nada o que Deus tinha para você. Ao contrário. Né? Pelo contrário. Né? E o quanto isso enche de esperança quem de fato está nos assistindo. E eu achei interessante que você falou assim, né? Poxa, mas eu já tenho não sei tantos anos, novo pra caramba ainda. Né? Moisés foi atravessar o deserto com 80 anos nas costas. Caleb foi conquistar a Terra Prometida com 85. Mas naquela época eles viviam mais. Mas ele disse uma frase interessante. Hoje me sinto mais forte, mais disposto do que antes, né? Então, quando Deus quer fazer, Ele vai dar tudo que precisa. Sim. Então, se você tá me vendo aí e se acha velho demais, isso é só uma desculpa aí que você tá arrumando. Você pode começar hoje.
viver a sua restauração e Deus vai encaminhar todas as demais coisas. Cara, uma coisa que o pecado sexual faz na nossa vida, e aí eu quero falar sobre isso, é matar tudo. Matar a espiritualidade, matar a fé. E quando mata a espiritualidade, mata a fé, a gente passa a não ter ouvidos espirituais, olhos espirituais, nada. Você falou sobre essa convicção do seu chamado, que as coisas foram acontecendo naturalmente. Isso não significa que tudo foi tão simples e tão fácil para você. Você mesmo falou, né? Eu sinto medo, mas eu vou com medo mesmo. Como que tem sido para você tomar decisões, se mover? Porque você deixou tudo para trás. Eu lembro que você estava aqui, né? Ainda teve uma última fase do seu treinamento em São Bernardo, coincidentemente, né? Onde eu moro. Sim. E, cara, você só tinha as suas malas, né? Você e a Mary só tinha as malas de roupa, não tinham mais nada e vocês iam embora para a Ásia. Como que é esse desapego das coisas? Como foi isso pro seu coração? Olhar assim e falar... Olha, Mary, a gente só tem eu, você e eu, as nossas coisas aqui, e a gente vai embora, né? E eu vejo que, como a galera que tá no pecado sexual se alimenta de cobiça. Sim. Cobiça e as coisas deste mundo. E aí você começa a querer ter. Você passa a ter segurança nisso. Você passa a ter segurança na sua conta bancária. Você passa a ter segurança no seu emprego. Como é que é isso, Dani? Como é para você contar um pouco desse lado da sua experiência aí? É difícil. Assim, Mary e eu, a gente sempre fala que a gente não é muito padrão pra ninguém ficar copiando, porque não dá. Não dá. Você falou assim, eu conheci vocês, assim, vocês estavam só com as malas e tal. A gente continua assim. Eu tava falando com a Mary essa semana, poxa, 10 anos de casado, a gente não tem armário. Nossa, a gente não tem uma mesa. A gente não tem. Mas nunca faltou. Nunca faltou. Vamos lá. Eu conheci vocês. Você morava no interior naquela época que você foi lá pro centro missionário, servir lá. Eu fui na casa de vocês, vocês tinham uma casa mobiliada. Linda, recém-casados. Não, legal, o apartamentinho de vocês lá, coisa linda. Cheirinho de novo. Beleza. Aí depois eu voltei lá, vocês estavam em outro apartamento, mas também tinha tudo. Sim. Depois vocês vieram para São Bernardo, no centro de missões, vocês estavam no centro de missões. Aí já não tinha mais nada. O que é nada? Depois eu fui te visitar no Paraguai, porque no tempo que vocês serviram no Paraguai. Vocês moravam num apartamento. Sim. E também tinha tudo. Tinha. Mas nisso vocês já tinham passado... Pela Guiana. Já tinham ido pra Ásia. Já. E lá vocês moraram lá e mandava foto de lá e tinha tudo. Tudo. E aí, como que é tudo isso? É muito simples. Aspas. É muito simples. Quando a gente entende que a gente pertence a Deus, a gente entende que todas as outras coisas pertencem a Deus também. E se eu pertenço a Deus, Ele vai cuidar de mim com todas as coisas que eu preciso. Às vezes a gente tá assim, Deus, eu preciso de um tênis. Deus, me dá dinheiro para eu comprar um tênis. Eu preciso de um dinheiro para comprar um tênis. Mas Deus não vai te dar dinheiro. Deus vai te mandar o tênis. Deus, eu preciso de dinheiro para comprar uma mesa. Deus não vai, às vezes, mandar o dinheiro para você comprar uma mesa. Deus vai mandar a mesa. Sabe? Deus cuida em detalhes. Vou contar um testemunho. A gente morava naquele primeiro apartamento que você foi, quando você nem era casada ainda, rapaz. É verdade. Você foi lá e o apartamento bem bonitinho, arrumadinho. Quando a gente precisou sair de lá para ir para um outro apartamento, o apartamento era bem caro, o aluguel na época pra gente, assim. Aí a gente saiu, o dono do apartamento cobrou, assim, umas taxas e não sei o quê. Amém, né? Fazer o quê? Fomos para outro apartamento, aí a gente fez treinamento, foi para a Ásia, voltou da Ásia, foi para Paraguai, Guiana, um monte de coisa. Esses tempos atrás, o dono do nosso primeiro apartamento
faz mais ou menos um ano. Ele entrou em contato e falou assim: eu vi a publicação de vocês no Facebook, do trabalho que vocês estão fazendo. Como eu faço para ajudar vocês? Hoje ele é um mantenedor nosso. Ele nos apoia financeiramente, mensalmente. E as ofertas que ele já mandou, já pagou tudo que a gente já pagou para ele de aluguel e de taxa e de... Nossa, o dono do primeiro apartamento. Mas ele é cristão. Não. Não é. Não é. O cara não é cristão? Não é. Ele não tem essa visão assim? Não. Nossa, eu aluguei na época o apartamento para um casal que virou missionário. Ele sabe que a gente faz missões. Mas ele não tem aquela visão de crente. Não. Nossa, vou devolver em forma de oferta para ele tudo que eles investiram para mim na época. Não, nada disso. O cara não é cristão. Não é cristão. Simplesmente Deus tocou no coração dele, porque Deus faz o que quer. Sim. E o cara falou, nossa, que legal o trabalho que você faz. Ele nos abençoa. Como eu faço para te ajudar? Exatamente. Do nada, assim. Humanamente, do nada. Caraca. É aquilo que eu tava conversando com você esses dias, que eu vivo falando nos lugares onde eu vou. A Bíblia diz que os milagres seguem os que creem. Mas seguir é um verbo que indica movimento. Se a gente não caminha, não tem nada para nos seguir. Para que milagres onde não há necessidade de milagres? Se eu providencio tudo com a força da minha mão, para que eu preciso ver a força da mão de Deus? Se eu sou, o Daniel, o grande provedor de tudo, para que Deus? Isso me lembra do pecado sexual. Se eu posso providenciar todo o prazer que eu quero, como eu vou desfrutar do prazer que vem de Deus? Sabe? Nossa. Como? Se eu... ok, vou assistir um pornô e vou me masturbar porque eu tô triste. E eu providencio esse conforto pra mim, qual é a oportunidade que eu estou me dando de experimentar o conforto que vem do Espírito Santo? A gente deixa de experimentar os milagres, e não só os milagres, porque milagre não é a coisa mais importante. A gente deixa de experimentar a manifestação da presença de Deus porque a gente substitui ela com a força do nosso braço. Seja trabalhando igual um louco, que não é para trabalhar, seja providenciando prazer que não é para providenciar. A gente se priva de experimentar... Aquilo que eu falei sobre Sansão. A gente se priva de experimentar o céu porque a gente quer construir o céu com a nossa mão. Aí, poxa, Daniel, você não tem, mas ao mesmo tempo você tem? Porque a duras penas Deus me ensinou que é muito melhor confiar na bondade dele do que na bondade que eu poderia providenciar pra mim. É melhor confiar na bondade dele. Cara, que doido isso. Doido não que você tá falando, pelo amor de Deus. Calma aí, vou explicar. Você tá ensinando um negócio fantástico. Doido é o cara ajudar vocês. Porque isso é a prova de quanto Deus cuida. Deus cuida. E ele faz questão de usar uma pessoa que não é um cristão que tem visão. Tipo, vou ajudar um missionário porque eu sou crente, eu entendo a missão. Ora, os egípcios não ajudaram o povo de Israel no dia da libertação? Por que ia ser diferente com os outros filhos de Deus? Que medo é esse de que Deus vai providenciar pra mim uma coisa pior do que eu providenciaria? Nossa, cara. Seja lá em que nível ou grau for. E chega na hora, tipo assim, quanto tempo faz isso? Que você saiu desse primeiro apartamento? Uns 8 anos. Uns 8 anos. E 8 anos depois, o cara não esqueceu de vocês. Não. Ele viu você lá no Facebook. E decidiu nos abençoar. E tá aí, todo mês. Todo mês ele nos abençoa. Então, assim, é melhor eu confiar na bondade de Deus ou na bondade da minha própria força? Ou ficar revoltado com os crentes que não querem se engajar com missões? Nossa, como o pecado sexual mata toda essa fé, mata tudo isso. A gente não se permite sofrer para que Deus seja o consolo ou a cura. A gente não se permite. A gente sempre tem a solução. A gente tem a solução. Foi o que você falou. Não, já que eu tô sofrendo aqui, eu vou ter o meu prazer. Deixa eu prover o meu prazer aqui para trazer o alívio. Não vou confiar em Deus. Isso me lembra da tentação de Jesus. Em Mateus 4, lembra o que aconteceu depois que acaba a tentação? Vem os anjos
e servem um banquete para Jesus. A gente tá no deserto, é tentado, transforma a pedra em pão, ajoelha, se joga do pináculo, a gente faz tudo o que o diabo quer. Não tem banquete no final. Porque a gente providenciou para nós o banquete que a gente achou que precisava. Ou achou que merecia. A gente se priva de conhecer de Deus todas as vezes que a gente providencia o que a gente acha que Deus não pode dar. A gente se priva. Então, não é tão complicado assim. Mais uma vez eu repito, não é indolor. Muito sangue, suor e lágrimas estarão envolvidos. Mas eu preciso voltar outra vez para Jesus. Quem confortou Jesus no Getsemane? Os amigos que estavam dormindo ou os anjos que foram lá? Olha quanto socorro há do céu quando a gente desiste de se auto-socorrer. Quanto de Deus é revelado enquanto a gente desiste de se auto-promover, de se auto-ajudar, de se auto-confortar, de se auto-fazer justiça a si mesmo. A gente tá ativo demais, a gente tá fazendo demais, a gente precisa desistir. Nossa, e o pecado sexual é exatamente isso. É autogratificação, ou autossatisfação. Autopunição também. Também. Não. É o eu toda hora, é a idolatria do eu o tempo todo. É. E Deus nos chamou para pegar esse eu e crucificar. Mas enquanto a gente tá nesse caminho, a gente vê milagres acontecendo. Milagres acontecendo. Cara, que coisa maravilhosa. Essa sua caminhada missionária. É muito bom, cara. Bora fazer missões, é muito legal. Você só experimentou tudo isso porque rompeu com esse padrão. E com certeza você ouviu de pessoas próximas, até de pessoas crentes, que era meio loucura. Meio? Tudo que vocês estavam fazendo, né? Sim. Pessoas ao lado que não entendem. Sim, é loucura, não faz isso. Vocês acabaram de casar. Por que vocês não fazem só pela internet? Porque... Hoje em dia dá, né? Dá. Pra que ir tão longe se você pode fazer no Brasil? A sua família já é toda crente? Por que você não prega pra sua família até todos eles se converterem e depois você prega pra outros? Mas geralmente esses comentários vêm de quem não fez nada disso. Se o seu vizinho, né, não foi alcançado, por que você vai querer ir lá para outro país? Não estou generalizando e nem posso, mas geralmente esses comentários vêm de quem não faz. Ou de quem fez há 20 anos atrás, achou que está o suficiente e não faz mais. Sabe? Então, não. É melhor ouvir a Deus. Loucura é desobedecer. Loucura não é para ir para um país perseguido. Loucura é desobedecer a Deus. Isso é loucura. Isso é loucura. Cara, passar a vida inteira escravo do pecado é mais loucura ainda, então. Porque é uma escolha. A galera acha que tá sendo vítima disso, né? Não, eu sou vítima, eu não consigo parar. Não. Ainda mais a pessoa que tá ouvindo a gente falar aqui. Não. Vai chegar a 100, só aqui é 100 programas. A gente é um monte de coisa, vítima não. Vítima não. Não é. E mesmo se fosse, a gente tá fazendo o que com essa situação? Existe o fui vítima. Agora, ser, é sua escolha. É sua escolha. Não. Então, assim, é muito... Mas é aquilo, é uma caminhada diária. Não é uma decisão que eu tomei e tá tomada lá. Todos os dias eu tenho que tomar essa decisão. Assim, todos os dias eu tenho que tomar essa decisão. Senão eu desisto. Por isso que eu ainda faço devocional, leio a Bíblia, tenho meu tempo com Deus. Sabe? Igual todo cristão deveria fazer. Ah, tá. Você usou uma palavra certa agora. Igual todo cristão deveria fazer. Manter essa comunhão diária com Deus. Com Deus. Ué, como você vai andar com alguém que você não conhece? Sabe? Então, é simples.
porém é desafiador. Assim. Às vezes a gente deixa o medo tomar conta do que não precisa. E aí a gente prefere ficar preso numa jaula bem bonita, assim, tipo, bem fofinha, que não parece jaula, mas ainda é uma jaula. A grande lição do Vida Pura não é ser livre do pecado sexual. É conhecer Jesus, caminhar com Jesus, ter intimidade com Jesus. Para ter um amadurecimento espiritual. Sim. E ser livre do pecado sexual vai ser uma consequência natural disso. Sim. Mas aí a gente começa a falar para as pessoas, vai ser uma consequência muito pequena. É o programa de renovação da mente, baseado em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês parem de se masturbar, parem de assistir pornografia, né? Não, para que possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje você pode dizer que você vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida? Absolutamente. Uma coisa que eu tava conversando com a Meire, o lance do ser bom, perfeito e agradável. Bom, perfeito e agradável para quem? Porque muitas coisas dolorosas para a nossa carne é exatamente o que o nosso espírito precisa. Esse sacrifício é para quem? É para Deus. Então, bom, perfeito e agradável é segundo o que ele acha que é bom, perfeito e agradável. E aí tem um versículo na Bíblia que é poderosíssimo, completamente subestimado. Quase ninguém lembra dele, que é: e andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. De quantas pessoas na Bíblia a gente pode falar isso? Agora, quantos versículos e livros tem sobre Enoque? A gente quer umas grandezas que Deus não quer pra gente. Enquanto que a grandeza que ele tem pra gente é andar com ele. E andar tanto com ele até que ele nos tome pra ele. De fato, é um versículo subestimado que quase ninguém fala. Não, porque a gente não quer andar com Deus. A gente só quer coisas que Deus pode dar enquanto a gente caminha com ele. Se a gente caminhar com ele e ele não der coisas visíveis, então não é o suficiente a presença dele. Caramba. O que será que... Como que Enoque andou a ponto de Deus falar isso eu quero agora? Chega. Esse Deus, não vai nem experimentar a morte, Deus vem. tomou. Deus tomou. A gente ainda quer coisas de Deus. A gente não quer ser tomado por ele. A gente quer tomar coisas de Deus. A gente não quer ser tomado por ele. Masturbação e pornografia é nada. Deus quer nos tomar para ele. Esses dias eu vi um pastor na internet dizendo: eu não vou a Deus pedir para ele me dar isso, aquilo. Eu, como filho, vou acessar as coisas que ele tem para mim. Meu amigo, você não vai acessar nada. Você não tá acessando nem a sua cruz. Tomar coisas de Deus. Deus quer nos tomar para si. Mas a gente não consegue pegar 15 minutos para pensar nesse versículo. A gente quer coisas que Deus pode dar. A gente não quer Deus. É por isso que a gente dá coisas para Deus e a gente não se dá para Deus. A gente dá coisas para Deus. A gente dá até o dízimo para Deus. Tem gente que dá até um carro. Tem gente que dá a casa. Tem gente que dá isso. Deus não quer coisas nossas. Deus nos quer. E Enoque entendeu isso. E quando a gente consegue se dar para Deus, a gente consegue receber o próprio Deus. Jesus não deu coisas para Deus. Não deu. Sabe? A proposta do Vida Pura, de fato, é essa. Para de dar coisas e para de esperar receber coisas. Comece a se dar e espere receber o próprio Deus. Porque o sacrifício vivo, a vontade boa, perfeita e agradável, está falando da nossa vida e é agradável a Ele. É bom para Ele. Quando Deus disse que era bom, foi lá na criação, lembra? Ele fazia uma coisa e era bom, outra coisa e era bom. Quando terminou tudo, ele falou, é muito bom. E aí a gente vê essa palavra bom no experimentar a vontade dele. É a conclusão da obra dele em nós. Esse experimentar fala muito mais da obra dele em nós do que o que a gente vai dar para ele. O que a gente pode dar para Deus que ele não tenha? Se for parar pra pensar, é ridículo, né? Falar um negócio desse. Eu vou dar isso aqui para Deus porque ele não tem. É ridículo, né? Uma barganha ridícula. É ridículo. Em contrapartida, Jesus morreu para que Deus nos tomasse para si. Ele nos resgatou, entende?
a gente esquece que essa é a essência da vida cristã. É caminhar com Deus até que Ele nos tome para si. E no meio do caminho Ele cuida. Porventura achará fé o Filho do Homem quando voltar? E o que está matando a fé? O que está sufocando o evangelho que tem matado a fé? O que mata a fé é eu não crer que as coisas invisíveis serão suficientes para o meu coração. Não creio que Deus é suficiente para aliviar o desespero por pornografia. Então eu preciso assistir. Eu não creio que Deus é suficiente para eu ter uma vida sem uma namorada, sem um namorado. Então eu preciso arranjar. Eu não creio que Deus é o suficiente para fazer eu me sentir em família. Então eu vou me casar com a primeira pessoa que aparecer, porque família é isso, né? Não é verdade? Família é isso, não é igreja. Família não é o reino de Deus, não. Então eu preciso providenciar. Eu não creio que Deus pode suprir as necessidades de alimentação. Então eu preciso morrer de trabalhar e comprar tudo o que eu posso para comer tudo o que eu posso. O que mata a fé é a gente crer que Deus não é quem diz que Ele é. E aí a gente procura qualquer coisa para chamar de Deus. E a gente põe a fé na nossa própria mão. Cara, explica tudo, né? Como conseguir se manter no campo missionário em um país não alcançado pelo evangelho, riscos, perigos. Tem que ter esse coração, tem que ter essa fé. Tem que... Deus me quer. Deus me quer. E aí é aquilo, eu também quero Ele. Então a gente se quer. E você vai fazer o que Ele quer. Porque eu quero Ele. Eu quero Deus. E o que pior aos olhos humanos pode acontecer com você nesse lugar seria morrer. Mas morrer é ter Ele. Gente, mas morrer é a formatura, uai. Exatamente. Morrer é a formatura. Assim, é óbvio que eu tenho medo de alguém pegar, me prender, me arrancar as unhas, furar meu olho, arrancar meu nariz, tirar meus dentes sem anestesia, arrancar a minha pele, me queimar, me afogar, torturar minha esposa na minha frente. Eu morro de medo que isso aconteça. Mas eu sei que todo sofrimento da terra tem prazo de validade. E eu não tenho ideia de quanto dolorido deve ser. Eu morro de medo que isso aconteça. Mas eu sei que mesmo isso tem validade. E eu sei que não existe sofrimento que Jesus não passou. E eu não quero provar o sofrimento de ser abandonado por Deus. Nossa. O que me dá mais medo é fechar os olhos e Deus não está lá. Isso eu não consigo lidar. Eu não consigo. Não consigo. Não dá. Não dá. E o mais louco do que você está falando é que se Deus o livre você passe por uma situação dessa, mas qual graça pode ser derramada na sua vida nesse momento? Só passando para saber o que Ele pode te proporcionar. E quais sementes podem ser semeadas durante esse momento? Agora, Romanos 1 diz que Deus vai entregar o homem aos seus próprios pecados, às suas próprias paixões sexuais. Então, o seu maior medo de ser abandonado por Deus é o que de fato a palavra diz que Ele vai fazer com aqueles que não se arrependerem dos seus pecados sexuais, viu? Ele vai te abandonar a si mesmo. Então, se o Daniel não tem medo de ser torturado até a morte por causa do nome de Cristo, mas tem medo de ser abandonado por Deus, fecha aí então para você essa reflexão. Vai lá ler Romanos 1. Lá ele diz que Ele vai abandonar o homem aos seus próprios desejos. É o que eu acho que Ele está fazendo com o Brasil. Foi quando a gente começou lá no primeiro programa com o Daniel aqui. É um evangelho sufocado, um país com tanta liberdade, com tanto crente, mas um país reconhecido com tanta imoralidade. É Deus nos julgando, é Deus nos entregando, é Deus abandonando as pessoas. É isso que vocês querem? É viver em imoralidade que vocês querem?
Então vivam. Vivam em moralidade. E de fato isso dá medo. Ser abandonado por Deus, porque aí acabou. Aí não há esperança. Não. E tem gente que fala assim, ai, Deus não abandona. Abandona sim. Abandona sim, Deus abandona. Tá escrito em Gálatas, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem ceifar, ele também colherá. Semear, ele também colherá. Sim, Deus abandona sim. E que esse tem que ser o nosso medo. Já pensou se acorda de manhã, vai orar e não tem ninguém lá pra ouvir? Você vai dormir e não tem motivo de orar porque Deus não vai te ouvir? Não. Talvez você ouça tudo isso e fique desesperado. E se você ficou desesperado, é porque tem um motivo. O Espírito Santo está te incomodando. Porque só o Espírito Santo para te causar esse desespero no seu coração. E isso mostra que ainda há esperança para você. Nós cremos que Deus preparou esse momento do Daniel estar aqui conosco para que algo especial do Senhor fosse dito para você que está assistindo. E se você está incomodado, não é para você falar, para mim não tem mais jeito, para mim acabou, Deus me entregou aos meus próprios desejos. Não, esse desespero é o Espírito Santo querendo te levar para um arrependimento verdadeiro. Os ímpios que já foram entregues não estão se importando com isso. Aproveite. Vá lá agora. Desliga tudo aí, celular, computador, televisão, onde você estiver assistindo. Se quebrante na presença do Senhor. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Confesse seus pecados a Deus. Confesse. Dê nome aos seus pecados. Fale tudo que você tem feito nos últimos dias, meses, anos. Confesse tudo a Ele. Peça perdão por cada um dos seus pecados. Se levante e faça tudo, mas exatamente tudo que estiver ao seu alcance para viver uma vida de restauração. E não faça isso sozinho. E se não tiver ninguém aí do seu lado para te ajudar, nós estamos prontos para te receber. Tá ok? Dani, obrigado. Bom. Foi uma honra e um privilégio te receber aqui nesses programas. Ainda vamos usar mais a sua pessoa aqui. Mas eu não estarei aqui nos próximos dias. O Davi que estará. Então eu agradeço de coração pelo privilégio de ter sido ministrado através da sua vida aqui, que tem sido para nós um grande exemplo de fé, de se dispor a Deus para ser um instrumento de Deus e de nos trazer tanta esperança, convicção de que, poxa, vale a pena. Vale a pena. E como Deus cuida de fato dos seus. Quando nós nos entregamos e deixamos que Ele faça mesmo. Ó, Senhor, eu nunca tive o controle, apenas a ilusão de ter esse controle, mas agora eu quero descansar. Toma, Senhor, cuida aí. E eu apenas vou caminhando, né? E você é o exemplo vivo disso, e as coisas vão acontecendo, e Deus vai fazendo. Não é um conto de fadas, mas são experiências tão lindas. Que Deus continue abençoando você e a Meire. Amém. Nesse final de tempo no Brasil e lá na Ásia. Que o trabalho de vocês dê muitos frutos. Amém. E que seja para a glória dele. Deus abençoe, mano. Amém. Muito bom. Valeu. Galera, até o próximo encontro, então. Não deixe de seguir o Daniel no Instagram, @DanielPedro85. Não deixe de seguir o Vida Pura, @Ministério Vida Pura. Não deixe de seguir a Telmídia, @Telmídia.
E também olhe o streaming da Telmídia, sabe? Aquele streaming que você tem aí, você tem um monte hoje em dia, né? Você tá ligado do que eu tô falando. Tem as séries, tem os filmes, você fica esperando os lançamentos. Telmídia também tem um streaming. Você vê aqui na descrição do programa, você vai acessar lá, tem filme, tem série, tem desenho. Vai edificar muito a sua vida, beleza? E sabe aquele aplicativo que você tem aí de música no seu celular? Então, lá também tem Vida Pura lá. Escreve lá Vida Pura e ouça todos os nossos programas em formato podcast. Combinado? Então, se não ouviu os outros programas que o Daniel participou, agora é hora de entrar na playlist e ouvir. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até o próximo programa. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.